A gente viu ali o pacote, então, né? Pacote não, perdão. A PEC que trata do pacote de corte de gastos foi, de fato, entregue ali ao Congresso Nacional, apesar do texto não estar, né, ali liberado, ainda não estar público, tem algumas especulações de fato sobre este texto. Primeiro que a proposta prevê ali alterações no teto da remuneração do serviço público para combater os chamados supersalários, mas acabou deixando de fora também as alterações nas regras da Previdência dos militares. Primeiro eu quero entender a sua interpretação, né, de fato, sobre isso, se você acredita que vai estar, né, ou vem alinhado ali com o que foi prometido, que foi anunciado pela equipe econômica para conseguir ter aquele valor, aquele montante estipulado de corte, como anunciado pelo ministro Fernando Haddad. Não, primeiro, bom dia, obrigado pelo poder estar falando sobre este tema que estavam todos nós esperando, né? Eu acredito que, assim, a PEC, ela em si, ela deixa um pouco meio nebuloso nessa questão do sentido dos militares, visto que também é um assunto que traz muito gasto para o governo, e além disso, na questão dos supersalários, nós do Ranking dos Políticos, nós fizemos uma transmissão ao vivo com um deputado que é da base governista na Câmara Federal, e ele entende, a gente debateu no caso, né, sobre os supersalários do serviço público. Hoje a gente vê que a máquina pública ela é muito inchada e traz muitas despesas com essa questão, principalmente no Poder Judiciário, da questão dos penduricalhos. Então, assim, já é um começo da regra, a gente entende que é necessário haver, sim, cortes nos gastos, né? O que nós vimos muito nesse ano foi muita criação de impostos e taxas, mas não houve necessariamente um corte de gastos por parte do governo. Então, é preciso, sim, ter essa PEC, esse texto, e na questão dos militares... O governo ele pretende enviar hoje, no Congresso Nacional, um projeto de lei, se não me engano, um projeto de lei complementar, para debater sobre esse assunto. Agora a gente tem aí, olha, 3 semanas, né, para a gente falar ali, 3 semanas antes do recesso parlamentar, para aprovar, de fato, esta PEC. São 2 turnos. Você vê esse tempo hábil aí, né? Há possibilidade, de fato, disso avançar? Ou também a gente, por conta ali de toda a alteração em relação às emendas parlamentares, esse desgaste que acabou sendo causado ali com o Congresso, isso pode acabar, de alguma forma, atrapalhando a aprovação desta PEC? Eu acho que a partir do momento em que houve a liberação das emendas nesta semana, por parte tanto pelo sancionamento na semana passada da lei, quanto pela liberação das emendas por parte do ministro Flávio Dino e com a decisão do plenário do Supremo, não creio que haverá um conflito entre eles para que não seja aprovada essa PEC. Claro que, venhamos lembrar que no Congresso Nacional os próprios presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, já informaram que há outras matérias também que possuem urgência regimental e estão com prazo muito apertado e que fazem parte do pacote do governo, como a reforma tributária, e já foi dito que parte da reforma tributária ficará para o ano que vem. Temos ainda também a lei de diretrizes orçamentárias, entre outros projetos que eles também colocaram. O Rodrigo Pacheco também colocou a inteligência artificial. Então, assim, eu creio que será aprovada sim, mas será naquela sessão da madrugada. Eu acredito que a reforma tributária ela tomará mais tempo do que o próprio projeto do pacote de gastos. Inclusive nesse sentido das emendas, né, por mais ali que eu até li algumas informações, algumas análises que a princípio era o esperado por parte do Legislativo, mas algumas alterações colocadas desta forma agora por Flávio Dino acabou causando uma irritação no Legislativo, né? Algumas travas ali que foram colocadas. Você acredita que
da forma como foi, que ficou ali, de fato, o Supremo Tribunal Federal, ele propõe a corrigir esse sistema do governo brasileiro, né, sem votos no legislativo, de fato, para mudar a relação destas forças. O governo fecha, talvez ali na prática, uma aliança maior com o Supremo Tribunal Federal, mas de alguma forma deixa mais sinalizado, sim, esse descontentamento na base legislativa? O que nós vemos no governo Lula 3 é que ele já não possui mais o mesmo poder de articulação que ele tinha no governo 1 e 2 dele. Então, isso se expressa muito pelo descontentamento do legislativo com o executivo. Tanto que quem faz hoje essas conexões com o legislativo é o ministro Alexandre Padilha. E ele já possui uma certa divergência de opiniões com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Então, a gente já vê que as relações entre o Executivo e o Legislativo já não estão boas. A questão do Supremo decidir sobre isso, eu entendo, assim, que é para trazer maior transparência. A nova lei, ela traz esse sentido, porque antigamente, da forma como era, quem estava, no caso, enviando as emendas, ele só destinava o dinheiro, o recurso público, no caso, mas não havia destinação do local. Então, assim, na nova lei agora, o Haddad colocou que 50% das chamadas emendas PIX serão destinadas para a saúde. Então, assim, é importante nós termos esse sentido de transparência para que nós tenhamos noção de onde esses recursos estão sendo investidos. E no caso dos municípios, agora, eles vão ter que colocar a conta e o banco onde aqueles recursos estão sendo destinados, porque antigamente também eles estavam apenas assim, o deputado enviava a emenda, porém não dizia para onde iria, e no caso também já iria direto para a conta da prefeitura. Então, assim, é uma manobra, no caso, eu acho que é uma forma de trazer maior transparência para termos noção de onde os recursos públicos estão sendo investidos.